Hoje vamos ler a história de Obadias. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai mostrar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis 18, versículo 1. E Elias, abre aspas, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses, fecha aspas. Isso foi pela fé. Tiago 5, versículos 16 a 18. Existem várias passagens nas Escrituras nas quais Elias poderia ter agido sem uma revelação recente por parte de Deus. Abre parênteses, Deuteronômio 11, versículos 16 a 17 e capítulo 28, versículo 24. Deus reluta em punir seu povo, mas Elias orou fervorosamente para que assim acontecesse, para a glória de Deus e para o bem deles. Deus não necessita de nenhum de nós para levar a cabo seus planos. Mas a maravilhosa verdade é que Ele usa o homem, e frequentemente nós vemos em seus servos usados uma fraca figura do homem dos seus desígnios, que cumprirá a sua vontade em justiça, verdade e misericórdia. Miqueias, capítulo 7, versículo 20. Abre aspas. Vai mostrar-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis 18:1, fecha aspas. Desde que Deus está prestes a dar chuva, Ele a daria através do homem que a fez parar. A bênção deveria estar identificada com Elias. A sua missão era levar o povo de Deus ao arrependimento e, ao mesmo tempo, a um sentimento segundo os seus propósitos, tendo toda a nação como se fossem uma só. 1 Reis 18, versículo 31. Em Malaquias, capítulo 4, versículos de 5 a 6, é referido esse propósito, que só se cumprirá na volta de Cristo. Compare com Atos, capítulo 3, versículos 19 a 26. Aqui Elias é visto como uma figura de Cristo. Conforme falamos de sua missão, temos de lembrar que Elias teve outros trabalhos além da sua missão para com o povo de Deus. O profeta fica por 3 anos e meio em Sidom, e esse período não é parte de sua missão. Esse abençoado ministério da graça, alcançando os gentios inteiramente, a parte da chamada da volta à lei é vista através de sua carreira como profeta, mesmo após a sua missão ser encerrada. Capítulo 19, versículo 19. Quando ele escolhe o seu sucessor, Eliseu. No ministério de Elias, ele se torna por vezes um maravilhoso tipo de Cristo. O ministério do Senhor Jesus repousa sobre o fundamento da chamada da igreja. Quando Elias orou pela chuva, não nos é dito em Tiago 5, capítulo 5, versículo 18, que ele orou fervorosamente. Isso foi dito quando ele orou para que não chovesse. No versículo 18 é dito, abre aspas, e orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto, fecha aspas. Que maravilhosa joia é a misericórdia! Deus é pronto para abençoar, e quão lento é a sua estranha obra, o julgamento. Ele exercita a paciência com seu povo sem fé. Abre aspas, e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 1 Reis 18, versículo 2, fecha aspas. O caminho da fé é cheio de perigos. Nós desejaríamos muitas vezes fugir ao invés de ficar em nosso lugar. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Se temos certeza que Deus nos tem enviado, nós podemos descansar em seu poder contra inúmeros inimigos.
A proximidade com Deus traz essa simplicidade. A santidade nos aproxima de Deus e nenhuma comunhão existe se não houver santidade. Essa é a parte da missão de Elias, que exemplifica a fé nas horas negras de seu ministério. Somente o senso da presença de Deus poderia dar tal calma. Não havia nenhuma nação onde Acabe não tivesse procurado por Elias, porque ele estava determinado a destruir Elias. Sem hesitação, Elias vai numa cena de fome e desolação para encontrar o rei idólatra Acabe face a face, o mordomo da casa de Acabe. Abre aspas, e Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia ao Senhor. 1 Reis 18, versículo 3, fecha aspas. Aqui somos introduzidos a uma diferente classe de servo de Deus, diferente de Elias, que tinha um testemunho positivo. Obadias era alguém que temia o Senhor grandemente, típico daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Isso é um testemunho negativo e uma característica do grande número de crentes hoje em dia. Em nenhum lugar encontramos Obadias falando como um homem de Deus. Somente um que manifesta o caráter de Deus pode ser mencionado. O nome Obadias significa servindo a Jeová. Isso ele fez, embora de uma maneira imperfeita. E é muito interessante o quão longe a graça alcança. Um mínimo pensamento, um copo de água fria, um pedaço de pão, tudo é notado por nosso Deus, se o coração está nisso. Quão frequentemente a carne treme enquanto o coração é afligido. Poderia ser que através dos anos, Obadias derramou muitas lágrimas. Quanto ouviram a Deus, essa foi a avaliação desse povo. Abre aspas, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou de 100 profetas e de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Fecha aspas, capítulo 18, versículos 3 a 4. O compromisso. O Espírito de Cristo nos capacita em ver o que há de bom em nossos irmãos e encorajar qualquer esforço por Cristo. Pobres criaturas caídas nós somos. Ainda assim pertencemos a Cristo. E o que ele ganha do mais devotado do seu povo não é muita coisa. Mas ele valoriza aqueles que consideram o seu nome em dias de trevas. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Certamente não havia poder para testemunho da parte de Obadias, na posição em que se encontrava. Uma estranha posição para um filho de Deus. Quão difícil o seu caminho e quão pouco conforto. Por quê? Abre aspas, armara laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Provérbios 29, versículo 25, fecha aspas. Obadias arriscou sua vida pelo testemunho de Deus, mas pouco foi escrito a seu favor. Nós podemos ver nas entrelinhas que Obadias manifestou um coração fervoroso, cheio de amor divino, mas se ele tivesse tido a coragem de Elias, ele poderia ter preenchido um lugar como um pastor entre o vacilante povo de Deus. Comparando Elias com Obadias, certamente Elias poderia se sobressair como homem de Deus. Anos de treinamento em Querite e separado do mal nos dias em que viviam o povo de Deus. Tudo isso contribui para o forte caráter de Elias e ele falava com peso, poder e audácia. Isso mostra a importância de passar pela escola de Deus na preparação para a sua obra. Obadias, no entanto, não chegou tão longe. A vida fácil na corte do rei
não poderia nem de perto produzir o que foi produzido em Querite. O medo de um rei idólatra era de grande estorvo para Obadias. Seu desejo em agradar o rei levou este amado homem muitas perseguições carnais. Abre aspas. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não sejamos privados das bestas. 1 Reis 18, versículo 5, fecha aspas. Esse mundo nos oferece muito no que ponderar hoje em dia. Cercados pela Babilônia ou a confusão das religiões. Eu me refiro à condição geral daqueles que professam ser do povo de Deus. É bom termos um exemplo como Elias diante de nós, mas realmente, qual é o nosso caso? Somos mais como Obadias ou como Elias? Somos caracterizados pelas virtudes de Elias ou temos a fraqueza de Obadias em amar a Cristo e o seu povo, dentro e sem nenhum testemunho fora? Abre aspas. A todas as fontes de água. 1 Reis 18, versículo 5, fecha aspas. São estas as palavras de um homem de fé? Na experiência e treinamento desses dois homens, nós vemos uma razão para a falta de poder de Obadias. Nós nunca lemos que ele orava. Ao contrário, lemos de várias vezes que Elias orava. Obadias não tinha uma fonte definida de refrigério onde ele pudesse descansar, mas ele recorreu a todas as fontes de água e todos os rios, conforme mandou Acabe. Muitos dos amados de Deus estão indiferentes, procurando ajuda espiritual em fontes que não são de Deus. O centro divino. O Espírito de Deus foi enviado e habita no crente em cada um individualmente, dando energia e discernimento. Também o Espírito tem feito sua habitação na Assembleia na terra. Se o povo de Deus se reúne, segundo as instruções divinas, somente ao nome do Senhor Jesus, pelo Espírito, esperando a independência de Deus, a necessidade será suprida no lugar onde o seu nome está. A verdade de Deus só pode ser achada onde Deus se agrada em estar. Hoje, a igreja é estabelecida como depositária da verdade, assim como foi Israel em outros tempos. Em procurar todas as fontes e unir-se com a confusão existente, o que significaria para o povo de Deus as palavras "pode ser que achemos"? Se Deus tem comunicado a sua vontade, por que haveria de haver dúvida? Quando a alma está em descanso e em comunhão com os pensamentos de Deus, existe progresso sem indecisões e medos. Há muitos entre o povo de Deus que se ligam aos 7.000, dos quais Obadias parece ser uma figura. Será que nos atrevemos a olhar para esse amado homem da mesma maneira que olhamos para o nosso estado hoje? O que faremos com as escrituras que dizem: vai ter diante do homem sensato, porque nele não divisarás os lábios do conhecimento. Provérbios 14, versículo 7. E ouvir aquilo que sabemos ser desonroso a Deus e profano. É melhor não ter uma educação formal que se submeter ao que é profano. Abre aspas. Também todo vaso aberto sobre não houver pano será impuro. 19, versículo 15, fecha aspas. Nos é dito nas Escrituras para fugirmos do mal. Abre aspas. Quero, pois, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. 1 Timóteo 2,8, fecha aspas. Irmãos, nossas orações têm poder? Conduzimos nossos negócios nos princípios desse mundo?
ou com a consciência ensinada pela palavra de Deus? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. 2 Timóteo 2, versículos 9 a 10. Fecha aspas. Existe a coragem de Elias contra o príncipe deste mundo ou o fraco e submisso Obadias? Logo o Senhor virá, então não haverá mais oportunidade de sofrer por Cristo em rejeição. Abre aspas. E não estejamos privados dos animais. 1 Reis 18, versículo 5. Fecha aspas. A grande preocupação do rei infiel era para com os animais, não para com o povo, a quem foi dado para que ele o alimentasse. Temos um coração de pastor? Davi era pastor e foi de uma sacola de pastor que ele pegou a pedra que derrotou Golias, que afrontava o povo de Deus. 1 Samuel 17, versículos 40 a 49. Há um real poder na afeição. Pobre Obadias estava dividido entre o coração do pastor e o agradar ao rei, que era seu senhor. Andando sozinho, abre aspas, e repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por outro caminho. 1 Reis 18, versículo 6. Não somente não há refrigério para Obadias, mas ele tem de andar sozinho, sem comunhão. Pobre homem solitário, andando no deserto, bem no meio do professante povo de Deus, e sem gozo que deveria acompanhar o caminho da fé. Entretanto, é melhor andar sozinho do que ter a companhia de um homem como Acabe. Secretamente, Obadias procurou servir o Senhor com um verdadeiro coração, mas com um débil testemunho. Abre aspas. Estando, pois, Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? 1 Reis 18, versículo 7, fecha aspas. É precioso ver como Obadias imediatamente reconhece Elias. Mesmo com toda a fraqueza na vida de um cristão, há aquilo que Deus fez, e Cristo no coração pode ser reconhecido por um coração puro. Aqui temos dois servos de Deus com a mesma natureza divina. Entretanto, há uma diferença na maneira como eles se portam. Há uma distância da parte de Elias por causa do compromisso de Obadias para com Acabe. Ele estava andando longe de Deus e Elias estava andando em comunhão com Deus. Portanto, não poderia haver comunhão até que a consciência de Obadias fosse alcançada. Abre aspas, e disse-lhe ele: Eu sou, vai e dize ao teu senhor, eis aqui está Elias. 1 Reis 18, 8, fecha aspas. Nada poderia ter atingido Obadias com mais poder do que essas palavras. Teu senhor. Pobre Obadias, ele estava na presença de um homem que era muito superior moralmente, e ele sabia disso. Ele também sabia que estava sendo sondado. Um servo de Deus que tinha a mente de Deus sabe que, a não ser que a verdade seja ministrada para a consciência, ela não alcançará o seu propósito. Isso permite que Obadias veja a si mesmo na presença de Deus como Deus o vê. Isso faz uma pequena diferença se olharmos para Elias como um tipo de Cristo. Aqui, abre parênteses, Lucas 13, versículos de 1 a 5. Ou simplesmente pensamos no poder da palavra de Deus manejada pelo homem de Deus. Obadias sabia que Deus estava por trás de Elias, e ele sabia que Elias tinha o poder de parar de chover, o que poderia fazer chover novamente. A consciência. Quão severa foram as palavras de Elias para Obadias, dizendo: Vai e diz a teu senhor. Ainda assim, a consciência de Obadias devia ser alcançada antes que a chuva começasse a cair.
Isso é uma figura dos 7.000 que saíram abençoados pela chuva que caíra do céu sobre a confissão do pecado. Abre aspas, porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? 1 Reis 28, versículo 9, fecha aspas. É Obadias e não Elias que levanta a questão do pecado. Há poder moral com um homem que anda em separação, e há uma flecha certa para cada consciência. Lucas 10, versículo 36, Lucas 18, versículo 22 e Lucas 22, versículo 48 e João 18, versículo 37. Como Obadias ficou completamente subjugado no encontro com Elias, todo o seu caminho deve ter sido previsto naquele momento. Tudo é conhecido pelo profeta, trazendo a sua vida e os seus caminhos à luz. Ele sente que deve de falar do Senhor como Deus de Elias. Elias também não falou de Acabe como o Senhor de Obadias. O pecado tem uma cor diferente na presença do homem de Deus. Quão bom seria ser livre como Elias para servir o Deus vivente, sem ter correntes que o prendam a compromissos. E quem era mais livre que Elias? Um objetivo, um propósito, um caminho, uma esperança, um gozo. Isso não era verdade para os 7.000. Abre aspas. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai e diz a teu Senhor, eis aqui está Elias, e me mataria? 1 Reis 18, versículos 10 a 14, fecha aspas. Que pobre pedido da parte de Obadias. Não parece que ele teve progresso na escola de Deus, mesmo tendo temido ao Senhor desde a infância. Salmo 70, versículo 17. Abre aspas. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Fecha aspas. Tem o cristão de dizer alguma coisa sobre o que ele fez? Pobre Obadias, que se apoia em uma coisa que ele fez e que mostrava em que lado ele estava. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Mateus 7, versículo 17. Quanto a Elias, ele viveu cada dia sobre os olhos e o cuidado de Jeová. Ele não tinha nada para dizer sobre o que tinha feito. Era talvez algo para ser publicado, como ele tinha vivido no ribeiro e comeu o que os corvos lhes traziam para ele comer. Ainda assim, Deus tem escrito para sempre em sua sagrada palavra esses feitos. Seria digno de nota para outros como ele viveu com a pobre e destituída mulher que era viúva e com seu filho, que comeu com eles por quase 3 anos? Isso é revelado para a obra de Deus. Somente alguém instruído por Deus poderia apreciar uma obra assim. Profeticamente, Isaías nos conta os pensamentos do Senhor Jesus no final da sua jornada aqui. Então, quão glorioso e recompensador será o dia da ressurreição. Há serenidade e postura em um servo que é convencido que ele está no caminho que o Senhor deixou.
para que ele seguisse servindo a Deus sozinho e habitasse no ribeiro, até que esse secasse, e então esperar por uma palavra de Deus que eu enviasse a uma viúva destituída de tudo, para que a sustentasse, e se apresentar diante de Acabe, que eu esperava para matá-lo. Isso é o que aprendemos na escola de Deus: dependência, custe o que custar. O Senhor Jesus preferiria morrer a desobedecer. Porque Obadias teme por sua vida quando o rei procura tirar a vida de Elias por 3 anos. E Elias, sabendo disso, não se preocupa em ir diante do rei, levando a mensagem que Deus havia pedido. O que conhecemos sobre a fé? Nosso dia a dia nos ensina apenas quão fraco e sem fé somos. Nas mãos de quem depositamos nossa esperança? Terão os homens feito instruções mais confiáveis que o Senhor? Que não possamos ser tão duros como Obadias, mas antes aprender dessas solenes lições alguma coisa que possam exercitar nossas consciências a agirem segundo a vontade de Deus. Será que a vida de Obadias não serve como um espelho para nós? O arrependimento. Abre aspas. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias e encontra-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. 1 Reis 18, versículos 15 e 16, fecha aspas. Isso parece culminar no arrependimento de Obadias. A palavra de Elias caiu em solo bom. Obadias agora faz o que ele disse que nunca faria por temer a Acabe. Nós, depois disso, nunca mais ouvimos falar de Obadias. Certamente que seu encontro com Elias teve profundo efeito. Trouxe a fé genuína e coragem para ir até Acabe e contar-lhe que Elias estava lá. Podemos comparar Obadias com Acabe, mas há um grande contraste entre Elias e Obadias. Os interesses egoístas de Acabe eram aparentes, de forma que poucos podem usar do poder sem abusar dele. Acabe andou fora dos princípios de Deus. Era idólatra e não tinha o coração para o povo de Deus. Sobre Acabe ficará para sempre o registro na palavra de Deus de um homem que foi exaltado sobre muitos, mas viveu no mal como nenhum outro antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33. Abre aspas. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 49, versículo 20, fecha aspas.